Olá, alunos do terceiro ano, como estão? Todos bem? Espero que sim, que estejam se cuidando da sua família, para que todos fiquem com saúde e logo a gente possa voltar à nossa rotina normal de antes, ok? Então, eu sou a professora Suélia e hoje nós vamos então estudar a nossa aula de número 11 da disciplina de História. Vamos lá ver sobre o que vai ser. Patrimônios históricos e culturais de São Bento do Sul, parte 2. Por que parte 2? Porque na nossa aula passada nós estudamos a parte 1. Nós já vimos alguns patrimônios históricos e culturais de São Bento do Sul. Então hoje nós vamos continuar, vamos ver mais alguns, ok? Então os objetivos: identificar os patrimônios históricos e culturais de São Bento do Sul e discutir as razões culturais, sociais e políticas para que assim sejam considerados. Valorizar a cultura e a história de São Bento do Sul, conhecer alguns dos patrimônios históricos de São Bento do Sul e conhecer os símbolos do município. Os municípios têm história e uma forma de preservá-la é através dos patrimônios históricos que enaltecem a história do município. Então, patrimônio histórico, relembrando, são construções, lugares que têm um valor histórico, né? Que participaram da história de formação do município. Então, eles deixaram, né, muitos de ter a sua função original para o que foram construídos, né? Alguns viraram museus, praças, né? E então passaram a fazer parte desses marcos da história, né? São lugares que contam um pouco da história do município, por isso então são considerados patrimônios históricos e culturais, porque guardam a cultura do nosso município, ok? Há muitos lugares para conhecer e explorar em São Bento do Sul. A cidade possui muita natureza e lugares históricos que chamam a atenção de quem mora e de quem visita a cidade. Então aqui o prof já colocou 3 imagens para a gente relembrar, né? Se vocês já viram, já visitaram, já viram fotografia, né? Ou já ouviram falar. Então o primeiro deles, né, é o Morro da Igreja, que fica lá em Rio Natal. Daqui nós temos o Portal do Rio Natal, né? E lá então nós temos o Passeio de Maria Fumaça, que cruza, né, Rio Negrinho, São Bento do Sul, Corupá e outros municípios. Então aqui nós vamos começar hoje então pelo Parque 23 de Setembro. Então ele tem 22 mil metros quadrados de muito ar puro e é situado no centro da cidade. O parque abriga a réplica da primeira casa construída em São Bento do Sul, a Casa do Imigrante. As araucárias e cedros centenários compõem o cenário do parque. Então, o Parque 23 de Setembro fica bem pertinho do centro da praça, da Igreja Matriz, né? Fica ali bem pertinho. Quem não conhece é bem fácil de chegar. E lá, então, nesse parque foi construída uma réplica, não é a mesma casa, né? É uma cópia da primeira casa que foi construída em São Bento do Sul e que é chamada então da Casa do Imigrante. O Morro da Igreja. O Morro da Igreja é um convite à aventura. É uma formação rochosa com 842 metros de altura, situada na localidade de Rio Natal, local onde se pratica montanhismo. O morro é composto de pedra ferro, quartzo e feldspato. Então, o Morro da Igreja já é um pouquinho, né, mais afastado do centro da cidade, né? Já quando a gente está indo lá para Corupá, né? Então, a gente precisa descer um pouquinho a serra para então chegar no Morro da Igreja. O Parque Natural das Aves, localizado em Rio Natal também, o Parque das Aves possui uma grande diversidade de aves características da Serra do Mar, né, que é a nossa região de Serra do Mar. No parque se podem encontrar aves e borboletas que se reproduzem e se desenvolvem em viveiros gigantes. Lá também é um lugar muito bonito, que tem muitas espécies de aves, de borboleta. Quem ainda não conhece, é um passeio muito legal para se fazer. O turismo ferroviário.
O passeio de Maria Fumaça pela Serra do Norte catarinense revive cenários antigos de montanhas, túneis e cachoeiras. Pelas janelinhas se pode ver belas paisagens da Mata Atlântica. Então, o turismo ferroviário, né, o passeio da Maria Fumaça, percorre caminhos, né, no meio das montanhas, com paisagens muito bonitas, e uma delas é o Morro da Igreja, que passa bem próximo. O próximo, então, são os eventos típicos. Eventos também são considerados um patrimônio histórico e cultural. Por quê? Porque eles enaltecem, né, a cultura do lugar. E os eventos, então, típicos do nosso município valorizam a cultura germânica através de festas, com apresentações culturais e comidas típicas. Né? A cultura germânica, então, da Alemanha e regiões próximas, que foram, então, o local de origem dos colonizadores do nosso município, né? Então, as festas, que são os eventos típicos, né, comemoram, valorizam essa cultura. Aqui nós temos, né, uma foto da banda Tremel, ali nós temos uma foto do desfile, né, das pessoas trajadas, a decoração, né, relembrando algumas características, então, dos nossos colonizadores. Agora, então, nós vamos ver sobre os símbolos. Vocês, com certeza, né, na escola e em algum outro lugar já devem ter visto uma bandeira do nosso município. Nós vamos ver, então, o que os desenhos da nossa bandeira significam. Eles têm um significado, né? Não foram colocados lá apenas para bonito, né? Eles têm um objetivo, eles têm uma simbologia. Então, o primeiro aqui é o brasão de armas. Aplicado no centro da bandeira, representa o governo municipal. É formado por coroa, que coloca o município como segunda grandeza, ou seja, sede da comarca. A lira, que está aqui, o amor à música. O mantel em ponta, região montanhosa. Pinheiros lembram as características da região sul do Brasil. Chaminés e engrenagens, então, são os símbolos das indústrias, né? Então, nós temos, né, temos também no sul a cidade da música, do folclore e dos móveis, né? E aqui, então, nós temos a música, a parte da indústria, né? A parte lembrando a natureza, que são os pinheiros. E depois, então, nós temos a bandeira, né? Nós vimos a parte do brasão, que fica no meio, e agora vamos ver sobre a bandeira toda. O desenho em cruz representa o espírito cristão do povo, né? Então, esse símbolo de cruz aqui no meio. O losango no brasão significa a cidade. As faixas brancas expressam o poder em todo o território e os quartéis verdes identificam as áreas rurais. Então, no meio nós temos o brasão que nós vimos. Esse quadrado branco representa o símbolo, representa a cidade, e as áreas verdes ao redor, as áreas rurais, né? Que nosso município é composto por bastante áreas rurais também. O nosso município possui lugares lindos e preservados. Devemos sempre cuidar e preservá-los para que nós e as próximas gerações também possam usufruir e aprender com os nossos patrimônios históricos e culturais. E você, conhece os patrimônios de São Bento do Sul que vimos na aula de hoje? Então, hoje a gente viu sobre os patrimônios históricos e culturais de São Bento ligados mais à natureza e às comemorações, certo? Na nossa aula passada, então, nós vimos sobre o museu, sobre o arquivo histórico, né? Sobre a igreja, sobre a praça. E hoje, então, na nossa aula, nós então vimos um pouco mais sobre então os patrimônios ligados à natureza, às festas, e também aprendemos um pouco sobre os significados na nossa bandeira, ok? Então, pessoal, a nossa aula de história de hoje falou sobre os patrimônios históricos, né, para completar a nossa aula passada. Espero que vocês tenham gostado, e aqueles lugares que vocês acharam legal, que vocês acharam interessante, né,
Se organizem com a família para que vocês possam um dia visitar, conhecer, né? Claro, depois que passar a pandemia, né? Ou todo mundo de máscara, com todos os cuidados, né? Mas são passeios que valem muito a pena para a gente conhecer melhor a nossa cidade, ok? Então vejo vocês na próxima aula, se cuidem e até mais!